Paz do Senhor, irmãos, damos início a mais um programa O Servo da Comunidade Ramá em Petrópolis. Eu, seu irmão e pastor André Teles, juntamente com a minha irmã Milena Vidal. Amém. Paz do Senhor, irmãos, é muito bom estar aqui. E hoje a gente tem também a presença da Maraísa, essa irmã querida aqui, que vai poder compartilhar um pouquinho da sua vida, da sua história, abençoar a gente, né? É legal quando as pessoas se dispõem, né, a participar. Geralmente a gente convida, né, André? Não, geralmente a gente implora, né? Eu imploro. Pode ir, por favor, me ajuda, vai lá, dá uma moral, né? Me ajuda aí, cara, vai lá. Por favor, tu pode essa semana? Não, pô, semana que vem tu pode me ajudar, não é assim, né? Aí a pessoa, não quero, tenho vergonha, não quero falar. Né? É assim mesmo, a Maraísa não. Gente, eu quero ir. Vou participar, quero participar. Me chama pro servo, quero ser. Benção. Amém. Prazer estar aqui, espero acrescentar algo à vida dos irmãos aí. E eu quis, assim, fazer algo, né? Não vou dizer que é fácil estar aqui, mas Irmã, tá preparada? Vai pro YouTube, hein? Amém. Teus amigos tudo vão ver você. Já quero compartilhar com ele o link para, quem sabe, acrescentar algo para alguns, né? Mas amém, é um privilégio estar aqui e espero acrescentar algo aí. Amém. Além da nossa irmã Maraísa, o que a gente tem mais nesse programa hoje? Palavra abençoada, poderosa aí, da parte de Deus com o nosso pastor Luiz Henrique. Louvores também abençoados aí para você. Aproveita o momento do louvor, né, para você parar, meditar, louvar o Senhor também. Edificando a Sua Fé, um quadro novo que a gente lançou aí no programa O Servo, muito interessante. Não deixe de assistir, fica aí até o final do programa. E vamos falar também o que tem acontecido aqui em Petrópolis, né? Um pouquinho da nossa vida, o que a gente faz, o que Deus tem feito aqui. E é isso. É isso. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma pastoral do nosso pastor Luiz Henrique. Ele disse assim essa semana em uma delas, né? São muitas, né? Mas essa me chamou a atenção. Todos querem ser um cristão verdadeiro e ter uma fé genuína. Mas nem todos querem passar pelo processo para alcançar esses objetivos. Ou seja, todos nós estamos na mesma caminhada, queremos a mesma coisa. O que vai nos diferenciar uns dos outros é o processo e a nossa conduta no processo. Quando o Senhor vem com o processo na espera, ou na renúncia, ou na prova, é que a gente vai ser testado para saber se estamos aptos ou não a receber aquilo que o Senhor quer. A vida é cheia de processos, né? Seja na nossa vida secular, seja na igreja, seja numa academia, seja numa dieta. A vida é feita de processos e aí a gente tem que entender se a gente vai perseverar no processo para receber aquilo que Deus tem para nós ou não. E essa foi uma pastoral que ele colocou muito interessante, quando na verdade nós, no meio do processo, preferimos olhar para aqueles que já alcançaram algo de Deus e não entendemos que ainda estamos passando pelo processo. Então a gente quer aquilo que o outro alcançou e não entende que temos que passar pelo processo para receber o que Deus tem para nós. Ele citou um versículo assim, Isaías 33:2. Se tu, Senhor, o nosso braço, manhã após manhã, dia após dia. E ele diz, olha, no processo nós vamos precisar do Senhor, e o Senhor será o nosso braço forte, dia após dia, manhã após manhã, para nos fortalecer em meio ao processo. Seja lá qual for ele, né? Uma provação, uma situação difícil, e o Senhor é que nos dá força nessa perseverança do processo. O processo é para todos. O problema é que as pessoas não perseveram para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Gostaria de deixar já essa meditação aí, essa pastoral do nosso pastor Luiz, que eu roubei. No seminário a gente falava sobre isso, né? Em pegar uma colinha. A gente ministrava as capelas e aí, quando Deus falava alguma coisa com a gente pegava, anotava ali e pegava uma colinha. E aquilo sempre se tornando um sermão nosso, uma palavra, uma ministração. Não é pregar em cima da pregação, é pegar uma cola sobre aquilo que Deus falou contigo e conseguir expandir maior. Tá? Amém? Vamos orar então? Pedir ao Senhor que abençoe os nossos irmãos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, esse programa,
que o Senhor possa estar abençoando aqueles que nos acompanham, que têm nos ouvido, que têm sido abençoado, fortalecido através dos testemunhos, das orações. Toma os meus irmãos em tuas mãos, ó Pai. Aquele que precisa de ser constante no processo, Senhor, ajuda-o, Pai. E seja o Senhor o braço forte do nosso irmão, manhã após manhã, dia após dia, até que o processo todo se cumpra e nós possamos estar com o Senhor e alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, toma os meus irmãos em tuas mãos, toma os nossos queridos irmãos e os abençoe, aonde eles estiverem, seja em casa, no carro, seja no trabalho, Senhor, seja numa caminhada, aonde eles estiverem, ó Pai, que seja a tua bênção sobre os nossos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Amém. Vamos pro louvor, então. Nossa primeira canção. Paraísa, qual o seu pedido? Amém. Um de cada vez? Então eu quero primeiro diante do trono tua presença. Amém. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o se comigo o Senhor está, com muito ou pouco sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro e estás dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Só tu, Senhor, tudo que eu preciso. Onde quer que eu esteja, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor. Tua beleza é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar,
transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Deus, nós continuamos aqui diante de Ti, nesse momento, e agora que vamos meditar, refletir na Tua Palavra, nós precisamos sempre do auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor. Esse Espírito que nos revela, que nos traz luz, que nos traz entendimento. Move o Teu Espírito Santo agora, Senhor, sobre os nossos corações, sobre aqueles que estão nos ouvindo. Fala, Senhor, além das palavras, vai além, Senhor, das palavras. Leva junto com as palavras uma revelação, um despertamento de fé. A Tua Palavra diz isso, Senhor. A fé vem pelo ouvir a Tua Palavra, a pregação da Tua Palavra. Então desperta a fé pelo Teu Espírito Santo nos corações e dá-me uma palavra que venha de Ti, Senhor, venha do Teu coração, ó Deus, uma mensagem que venha de Ti, Deus. Como é triste, Senhor, um mensageiro sem mensagem, Senhor, é uma vergonha, Pai. Então não deixa faltar a mensagem ao mensageiro. Coloque em meus lábios a Tua palavra, como diz nosso irmão Jeremias, Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e pôs na minha boca as Suas palavras. Põe, Senhor, na minha boca as Tuas palavras e fala aos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, eu queria trazer para os irmãos uma palavra, uma meditação sobre três aspectos, na minha concepção, importantes e que são muito atuais, dos dias atuais. Até porque os dias que vivemos são dias, os fins dos tempos, né? São os últimos dias que nós estamos vivendo e todos já têm noção disso. Até quem não é do Senhor, até quem não tem o Espírito Santo, está tendo uma revelação do Espírito Santo, que os últimos dias chegaram. Eu estava em casa esse dia, cheguei, parei a moto, aí estou entrando assim, passou um rapazinho, Djalma. Eu já tinha pregado para ele várias vezes, ele não quis ouvir, depois ele sofreu um acidente grave, e aí eu fui lá, meu irmão, Deus está te dando a oportunidade, Jesus está voltando, mas antes de Jesus voltar, os teus dias podem terminar, podiam ter terminado aí. Ele ouviu, estava meio quebrantado, mas aí depois o coração endurece de novo e ele continuou no caminhozinho dele lá. Ele tem o padrasto dele que mora, é meu vizinho, mas Deus te faça uma serva fiel até a morte. E ele endureceu o coração, foi embora. Aí nesse dia eu estou chegando, ele chegou, fala, meu parceiro, tudo bem, tudo bem? Aí já fui entrando para casa assim, falei, vou jogar alguma coisa, ele não está me ouvindo mesmo, mas ouvindo ou não, né? Eu abri no portão assim, e com Jesus, cara, como é que tu tá? Mas eu não estava nem ligando para ele, para ser sincero, eu falei, eu só vou falar para desencargo de consciência. E com Jesus, como é que tu tá? Quando eu entrei dentro de casa, Luiz, agora o fim está chegando, né? Eu abri o portão de novo, o que tu falou? Pô, Luiz, o fim está chegando, cara. Estou querendo buscar a Deus. Eu levei um susto. Falei, rapaz, esse é o Espírito Santo que está te revelando isso, cara. Aí começamos a conversar, e eu falei, dei uma palavra, ele está aí para nos visitar, está conosco, vamos ver se a gente encaminha, irmãos. Eu fiquei impressionado com aquilo, ele não é do Senhor, eu já tinha pregado, ele não deu ouvidos. E Deus está falando aos corações que o fim está chegando. Seja
por meio da vinda do Senhor, que está muito próxima, seja pela morte. Eu tenho falado com os irmãos, aproveite a cada oportunidade. Essa pode ser a última oportunidade, ou o último alimento que você vai receber para chegar onde tem que chegar. O Elias, o anjo acordou ele, come aí, Elias. Ele comeu, ele estava meio depressivo, desanimado, caiu no sono, o anjo sacudiu. Cara, se alimenta, rapaz. É com essa comida que tu chega a Deus. Pode ser com esse alimento, com esse culto, que você vai chegar a Deus. Ou pela vinda do Senhor, ou pela sua morte, pela minha morte. Pode ser sempre o último dia, pode ser sempre a última pregação. Por isso que eu joguei aquela para ele. Eu falei, eu não estou levando muita fé não, mas eu vou jogar alguma coisa, pode ser a última vez que eu encontro com ele. E foi mesmo. Eu tenho um outro amigo, que também, da mesma maneira, louco, diz ele que está nos ouvindo. Se estiver me ouvindo na capa, a palavra é para você, varão. Esse rapaz, você pensa num cara louco, multiplica por 100 vezes, ele é mais louco do que os loucos. Uma vida louca, difícil, de muita droga, ele me dá liberdade para falar isso. E hoje ele está completando esse mês a 30ª cirurgia da vida louca que ele teve. Está muito mal fisicamente já, deve estar de cama nessa hora, disse que ia me assistir. E a conta chega, tem um ditado aí que diz que a conta chega, né? Ele teve a vida louca dele e a conta chegou, o corpo dele está acabado, destruído, mas ele tem me procurado, nós temos conversado e eu tenho falado para ele, a tua alma é eterna. O teu corpo está indo embora, não adianta eu esconder isso dele, ele mesmo sabe, mas a alma dele é eterna, e eu tenho pedido a Deus que guarde a vida dele, até que eu o encontre, para pessoalmente pregar o Evangelho. Eu já falei, ele não tem entendido muito bem, esse dia eu estava falando da morte de Jesus, aí ele falou para mim, não, puxa, já pensou se a gente estivesse lá, cara? Pô, a gente não ia deixar Jesus morrer não, cara, a gente ia tirar ele da cruz, ia levar ele para umas cavernas lá, ficar só ouvindo ele. Foi na capa, a gente conhece ele como na capa, é Maurício, ele é de uma família tradicional do Rio aí. Eu falei, cara, não é que gente que salva Jesus não, rapaz, é Jesus que salva a gente, rapaz. Ele, rapaz, Jesus morreu por você, porque você é um pecador, e grande pecador, mas Jesus morreu para pagar todos os seus pecados. E ele está começando a ouvir a palavra, mas eu deixo bem claro, o fim está chegando, o corpo dele já está desgastado, a vida está indo embora, a vida física, mas a alma é eterna. Então, meus irmãos, a conta chega, tem esse ditado popular, né? E a conta está chegando para muita gente. O pecado nos acha em algum momento, Números 32, 23, o vosso pecado vos há de achar. Antes do fim, o pecado nos acha. Pior é quando ele nos acha depois do fim da vida, que aí não tem mais oportunidade. Quando o pecado te acha e ele te cobra alguma coisa, isso é uma oportunidade de Deus, para você e para mim. Agora, é sempre bom entender isso. O fim está chegando. Nunca deixe de pensar no fim. O mundo quer nos distrair. O mundo quer nos envolver num corre-corre, às vezes até religioso, para a gente não pensar no fim, para a gente não acordar e entender que aquele pode ser o último dia. Nós deveríamos pensar isso todos os dias. Senhor, eu te agradeço muito por esse dia, mas pode ser o último dia, Senhor, e eu quero aproveitá-lo como se fosse o último dia. O fim vem, querendo ou não, aceitando ou não, o fim vem. Ezequiel 7:2, parte B, haverá fim, o fim virá, o fim vem para todos. Os nossos avós, os nossos pais, todos eles se foram. Há uma ordem de Deus, Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. É uma ordem de Deus, ninguém escapa dessa ordem. Esse é o fim para você e para mim. Embora muitos verão o fim com a volta de Jesus, outros muitos verão pela morte.
E é necessário que a gente esteja sempre preparado para a morte. Não sabemos o que vai acontecer com o nosso país, as profecias são de lutas, de trevas, tempo de trevas, de mortes, e nós temos que estar preparados hoje para a morte. Eu saí de um funeral, estava andando com a irmã assim, serva de Deus há anos, hein? Eu andando com ela, eu sempre pergunto, Senhor, tu quer que eu fale alguma coisa com essa pessoa? Não quer? Minha mente está aqui, tu quer dar alguma revelação? Fique à vontade. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ver aqui. Tem outro ali? Glórias, glórias, voltou. Então eu sempre pergunto, Senhor, minha mente está aqui, tu quer dar alguma revelação? Tu pode usar quem tu quiser, a hora que tu quiser. Então minha mente está aqui, dá uma visão, uma revelação. Ou tu quer me dar uma inspiração, tem alguma palavra? Eu estou sempre perguntando. A gente desce de Petrópolis na van, eu faço isso. Minha mente é tua, hein? Usar, fica à vontade. Eu quero ser um servo teu. Eu não sei quantas vezes eu vou ver esses irmãos novamente. Eu sempre repito a mesma coisa. Então, se for, eu estou aqui, me usa. Eu estava andando com ela, falei, ei, minha irmã, você está preparada para partir, como ele partiu? E ela falou para mim, estou me preparando, pastor. Falei, quem está se preparando hoje, amanhã vai estar se preparando. E quem está se preparando amanhã, semana que vem vai estar se preparando. Se você não está preparado para a morte hoje, amanhã você também não estará. Você tem que sair daqui hoje preparado para a morte, convicto de que está salvo, com teus pecados perdoados, com a vida acertada com Deus. Eu posso morrer hoje, pastor. Está preparado? Estou. Amém. E amanhã você vai estar preparado, e depois também. Mas eu sou muito fraco, meu irmão. Se você conseguiu alcançar pela fé a justificação em Jesus hoje, confessando teus pecados, entendendo o caminho da graça, pela fé, amanhã você estará. Agora, se você tem a mínima dúvida de que você não está preparado hoje para a morte, cuidado, porque provavelmente amanhã você não estará. Então eu queria falar um pouquinho disso, que o fim vem, e o fim na maioria das vezes vem com juízo. O segundo aspecto é que o fim é marcado e definido por Deus como apostasia. No fim, o Senhor disse que os homens, o amor de quase todos se esfriaria, Mateus 24:12. O Senhor disse, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18:8. Ou seja, a fé vai se esfriar, o amor vai se esfriar. Essa é a característica dos últimos dias, e é o que nós vemos, foi o testemunho do pastor Gabriel, aqui no Brasil. Eu achei que isso só acontecia na Europa, em outros países, no Brasil, já está acontecendo a apostasia, o abandono, as pessoas estão entregues à diversão, aos prazeres, à mornidão espiritual. Esta é a característica dos fins dos tempos. E por último, eu queria dar uma palavrinha de qual a postura do crente diante disso. Se o fim vem por meio de juízo, se a característica do fim dos tempos na igreja é a apostasia, e nós já vemos a apostasia, o que fazer em relação a isso? Agora eu queria trazer uma palavrinha para os irmãos em Sofonias, profeta menor. Tem gente que não conhece Sofonias não. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Um pouquinho antes de Ageu, né? Antes dos profetas pós-exílio. No capítulo 1, e dizer o seguinte, as profecias dos homens de Deus eram sempre profecias, na sua grande maioria, profecias de juízo e profecias do fim dos tempos. As profecias não são adivinhações, não são para tornar alguém brilhante por ter uma revelação, descobrindo o coração, adivinhando o futuro dos outros. Isso não é profecia. Os profetas do passado profetizavam na sua grande maioria juízos, profetizavam destruição, profetizavam o fim.
Por que isso, pastor? Porque Deus não obriga o homem, Deus não quer controlar o homem como robô. Deus te deixa viver. Só que quando vê que aquele povo está chegando ao fim, ou aquela vida está chegando ao fim, aí Deus então envia profecias, envia profetas para despertar aquela pessoa. Deus vai falando, mas no final, Deus sempre fala do fim. O fim está chegando, o fim virá, o fim virá. O fim está chegando, o fim está chegando, o fim chegou. Os profetas de Deus sempre agiam assim. Então tome cuidado com as profecias, analise as profecias, julgue as profecias. Olha o que Sofonias faz, e Sofonias é um exemplo de todos os profetas. Olha as profecias desses homens, vê se os profetas de hoje profetizam mais ou menos o que eles profetizam. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Josias, um ótimo rei, mas a profecia veio nos dias dele. Interessante, às vezes as coisas parecem muito boas e Deus está preparando a destruição. Às vezes as coisas parecem que são muito tranquilas e de repente virá a calamidade. No tempo de Josias, ele ordenou o povo que buscasse a Deus, todos tinham que buscar, o reino prosperou, mas o coração do povo estava apostatado de Deus, e Deus viu isso. Estava tudo bem, aparentemente, mas no coração não. Deus falou assim, tudo bem, vocês estão me buscando, vocês estão cumprindo os mandamentos, porque o rei lá foi tocado, o meu servo ordenou, mas eu estou vendo que o coração de vocês não está assim não. Então o coração de vocês vai manifestar aquilo que será. Deus vê isso. Às vezes nós estamos cumprindo mandamentos, até por obrigação, mas meu irmão, isso diante de Deus não tem valor. Às vezes nós chegamos no culto, como foi falado, o pastor Gabriel não deve ter pego a palavra do pastor Érico e completou uma palavra a outra, né? Você já chega no culto depois da hora, o coração já não está muito ali, não tem prazer na casa do Senhor mais, né? Vai na casa de Deus, não, eu estou aqui toda segunda-feira de 15 dias, mas você tem prazer na casa do Senhor? Muito mais importante do que estar aqui é ter prazer em estar aqui. Eu costumo falar isso, estar aqui é bom, mas querer estar é bem melhor. Então tem que querer, tem que desejar. O povo estava cumprindo rigorosamente os mandamentos. O rei mandou, o rei era autoridade, se não cumprisse ia morrer, mas não era de coração. E olha a profecia, de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei homens e animais, consumirei as aves dos céus, os peixes do mar e as ofensas com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor juram por ele e também por Milcom. Apostasia é isso, apostasia muitas vezes não é abandonar a Deus totalmente, é ter um outro Deus junto com o Deus Todo-Poderoso. Eu acho que essa é a pior da apostasia. A Bíblia diz que é melhor ser frio do que morno. O morno adora dois deuses, ele adora o Senhor, não, eu adoro a Deus, eu vou na igreja, mas ele adora Milcom também. Esta é a pior das apostasias que existe na presença de Deus. Antes o povo tivesse abandonado Deus de uma só vez. Os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por Ele. 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou um sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei, os grandes vão junto também, e todos que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem ao pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa, um grande lamento
desde os outeiros. Uivai, vós moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados seus bens, assoladas suas casas, edificarão as casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. O último: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. O dia do Senhor vem, o fim vem. É sempre bom nós despertarmos para isso. Seja pela vinda do Senhor, iniciando a grande tribulação, seja pela nossa morte, quando não estamos com o Senhor, iremos ser condenados. Seja na destruição de um país, como foi na destruição de Judá. Essas são as profecias, na sua grande maioria, dos profetas de Deus, bem diferente dos profetas que nós encontramos hoje em dia, que só profetizam bênçãos, só profetizam maravilhas. Eles fazem adivinhações e na sua maioria não profecias. Cuidado com o espírito de adivinhação, que você pode confundir com o espírito de profecia. Isso existe muito em nossos dias. Eu estava ouvindo um pastor, até gosto dele, não costumo ouvir, eu não tenho tempo, então eu só ouço as palavras do Rumos na Vida do pastor, é raro eu ouvir o outro, até porque eu não tenho tempo. Se eu tenho que ouvir alguma coisa, eu ouvi a palavra do meu pastor, não desprezando, menosprezando ninguém, mas eu não tenho tempo. Se eu tivesse, até buscaria uma direção de Deus, mas não tenho tempo, então eu tenho que ouvir do meu pastor. Eu deixar de ouvir do meu pastor para ouvir outro pastor, eu acho que é loucura, né? Então eu ouço só a do pastor. Mas mandaram para mim um vídeo desse pastor, ele trazendo as profecias de 200 anos para cá. Várias profecias. Não sei quem de lá, Estados Unidos, aqui no Brasil, blá, 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 blá. E só profecia boa. Eu falei, poxa, o Brasil é maravilhoso, cara. Eis que o Espírito de justiça está sobre o Brasil, eis que o Brasil será os celeiros de profetas, eis que... Só profecia boa. Eu ouvi parte delas, todas elas boas. Pastor, mas o senhor não acredita em profecia boa? Acredito. Se for inspirada pelo Espírito Santo, acredito, mas a maioria dos profetas trazem profecias de juízo. Em nenhuma dessas profecias ele fez menção a pecado, arrependimento, conversão. Em nenhuma profecia, nenhuma, eu ouvi, para depois não falar que eu tinha ouvido errado. Eu ouvi com calma, falei, não há menção a isso. Meus irmãos, isso não é de Deus. No mínimo, essas profecias estão incompletas. Se alguém chegar para mim hoje, levanta um profeta, eis, pastor Luiz, que tu serás usado nesse Brasil com grande poder, e eu vou te abalar esse Brasil pela tua vida, Pô, o meu eu vai ficar feliz, eu vou ficar muito alegre, mas não vou crer. Sabe por quê? Eu preciso de muito quebrantamento do eu preciso de um arrependimento mais profundo, de uma conversão maior para ser mais usado. Eu acho que eu já sou muito usado pelo pecador miserável que eu sou. Então, para que Deus me use mais, e Deus pode me usar muito mais, eu precisaria de uma conversão maior, de um arrependimento maior, de uma santificação maior. Pastor, se o senhor sabe disso, por que o senhor não faz isso? Alguém pode mandar essa para mim, né? Aí eu respondo para você, pelo mesmo motivo que você. Eu não consigo. Se eu conseguisse, eu fazia. Então, irmãos, eu não duvido de profecia. Seria maravilhoso receber uma profecia dessa. Mas antes ela ia vir da seguinte maneira: meu servo, se tu te curvares, se tu te humilhares, se tu te arrependeres, tirares todos os ídolos da tua vida, se tu santificares a tua vida, se eu for o grande e único amor da tua vida, se tu me amares de todo o coração e de toda a tua alma,
então eu vou te usar, meu céu. Aí sim, aí eu ia crer. Agora vai me usar do jeito que eu sou, sem que eu tome nenhuma atitude? Vai fazer do Brasil uma maravilha, sem que o Brasil se arrependa, sem que o Brasil se converta? Só profecia de bênção. Isso é adivinhação, irmãos. Isso não é profecia. Eu queria deixar esse alerta para os irmãos. Leia comigo Atos 16, um pedacinho. Eu nem ia ler essa passagem não, mas eu sinto desejo de ler, para alertar algumas pessoas, alguns irmãos que podem... Atos 16, vamos ver se é isso mesmo. Isso mesmo, Atos 16, 16. Sobre adivinhação. Repito, irmão, Deus fala de profecias. Deus fala da restauração de Israel. Deus fala que Israel vai ser o maior país do mundo. Jesus vai reinar conosco lá. Todas as nações da terra vão levar glória, presentes para Israel, para Jesus em Israel. Israel será glorioso. Só isso? Não. Antes eles vão sofrer muito. Antes eles vão passar pela grande tribulação. Antes eles vão ser dizimados. Vão ficar um pinguinho deles. Aí desse pinguinho o Senhor diz: eu enviarei um espírito de clamor, de arrependimento. Aí eles vão se arrepender, vão chorar. Quando estiverem quase todos sendo dizimados, oh, aleluia, aí Jesus volta e instaura o milênio em Israel. Essa é a profecia para Israel. É glória, mas antes é juízo. Antes vai haver um quebrantamento, um arrependimento. Então cuidado com o que você ouve. Olha o que aconteceu com Paulo. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Adivinhação meio esquisita de discernir, né? Já pensou se a gente ouve isso? Está de cada de ficar todo bobo, né? Pô, até o demônio está reconhecendo que eu prego a palavra. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se de seu espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E aí, aconteceu toda a perseguição contra Paulo. Era um espírito de adivinhação. Cuidado com esses camaradas que ficam profetizando bênção, vitória, ficam adivinhando CPF, ficam adivinhando nome. Meu irmão, a profecia tem um objetivo. A profecia feita por Deus tem um propósito na vida da pessoa. Eu não preciso ficar aqui, isso aí, ó, tô falando contigo aí, que o senhor... E adivinhando na malandragem muitas vezes. Eu lembro de um programa de televisão, e o cara disse que ia trazer um médium, um sensitivo. Eu vi isso. Ele levou naquele programa de televisão, e o cara olhava assim: você tem alguma dor no coração. Aí a pessoa já... é de algum ente querido. Ele percebia no olho... é algum parente chegado. Aí a pessoa já acha que ela está adivinhando. O cara está... E ele fez isso com várias pessoas. As pessoas choravam. Depois quem estava dirigindo o programa disse: isso aí é apenas uma ilusão. Ele é um psicólogo, bababá, bababá. Ele mexeu com o coração das pessoas, mexeu com os sentimentos das pessoas. Cuidado com essas profecias. Esse dia eu ouvi, tem um famoso aí, eu nem sei o nome dele, mandaram para mim: aí, pastor, meu irmão, o que o senhor acha? Para mim é adivinhação. Pegou o outro lá, sei o quê, o cara estava adorando muito, ele vem cá, jovem, vem cá, Deus está me falando que você gosta de louvor. O cara está chorando, se derramando. Tá, gosto muito, pastor. Aí o cara olhou para o instrumento: olha, Deus está falando o seguinte, é negócio de instrumento, é ou não é? Eu te conheço? Não me conhece. Então, agora vai... Aí levou ele, uma malandragem, levou ele, foi observando o cara olhou muito para a bateria. Você já pensou em tocar bateria? Eu sou baterista. É Deus que está te ungindo nessa noite. E foi embora. Espírito de adivinhação. Cuidado
com esses espíritos de adivinhação que promete bênção, vitória, sem que haja arrependimento, quebrantamento. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido aos profetas que vos profetizam e falam visões do próprio coração, e não o que vem da boca do Senhor. Jeremias 23:16. Lamentações 2:14. Visto que os teus profetas te profetizaram ilusões e não manifestaram o teu pecado. Profeta é para manifestar o pecado, para determinar o juízo, porque quando ele determina o juízo, ele revela o pecado. O Espírito Santo trabalha o arrependimento, trabalha a conversão. Mas não pode profetizar? Pensa, pode. Mas muitas vezes Deus vai profetizar a exortação, o quebrantamento, revelar a necessidade de conversão. Cuidado com quem agrada a você com profecias. Analise. O que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14:29? Se tratando de profetas, fale apenas 2 e os demais julguem. Às vezes o cara está profetizando, a pessoa já está pulando, já está, recebo. Pô, mas discerne primeiro, pô, se é de Deus, seja qual for a minha profecia, do pastor Hélio, qualquer um. Pô. Senhor, esse é do texto, vem do Senhor. Senhor, se veio do Senhor, o Senhor confirma, Senhor. O Senhor é poderoso para confirmar. Usa outra pessoa, move circunstâncias. Você não vai ficar duvidando, incrédulo diante das profecias, não. Mas também você não pode aceitar qualquer profecia, porque tem muito falso profeta. E esse é o nosso segundo tema, o segundo aspecto que eu queria tocar: a apostasia. A igreja virou show, virou essa apresentação de líderes religiosos que querem agradar o povo. Paulo dizia isso, Gálatas 10: procura o favor de homens ou de Deus? Ou procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. 1 Tessalonicenses 2:4. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus. Então o profeta, ele ama as pessoas, ele quer ver a conversão das pessoas, o pregador quer ver isso, mas falando a verdade. E cuidado com as profecias sobre o Brasil, sobre a sua vida. Você não sabe, discerne se isso é Deus. A Bíblia diz que, e revela isso, que é necessário que o anticristo se manifeste. O Brasil não vai se tornar um país maravilhoso. O Brasil não pertence ao Senhor Jesus. O mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. O coração do homem é inclinado para o mal e vai continuar inclinado para o mal. Deus viu isso com o povo de Israel. Esse povo é totalmente inclinado para o mal, Jeremias. Mas Senhor, deixa eu profetizar. Então profetiza 1 ano, 2, 10, 15, 20, 23. Jeremias, não tem jeito, Jeremias. Esse povo é inclinado para o mal, Jeremias. Aí Deus falou, nem ora mais por ele não, rapaz. O nosso coração humano é inclinado para o mal. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. O coração do homem inclinado para o mal não vai se converter. O país não se converte. O que se converte são pessoas. Deus pode fazer milagres? Pode. Deus pode avivar alguns? Pode. Vai fazer isso, eu creio. Mas Deus não vai converter o país. O país tem que caminhar para o mal. O caminho do país é para o mal. O caminho do mundo é o caminho mal. É o caminho das trevas. É o tempo das trevas. O Pedro lá queria defender, instituir o reino de Jesus. Pedro, o tempo é das trevas, cara. Bota a tua espada aí, foge, que hoje tu ainda é um covarde, foge aí, está com medo, eu vou passar tudo que eu tenho que passar, mas depois tu vai ter que entender isso, cara, que o tempo é das trevas. E o tempo é isso. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O tempo é de porta estreita, caminho apertado. Como é que a gente vai viver numa bênção, num país, se o tempo é das trevas? Então eu queria ler com os irmãos em 2 Pedro, capítulo 2, que fala sobre a apostasia. É outro aspecto. Um pedacinho de 1 Pedro 2.
Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente essa volta da sede, do desejo por Deus, como crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Não é para viver em paz, não é para viver na riqueza com um presidente que ama os cristãos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Por isso está escrito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela não crer será de modo algum envergonhado, quem nela crê. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas a sua maravilhosa luz. O nosso tempo não é de consertar a sociedade, de consertar o país, é de proclamar a verdade, é de proclamar o Evangelho. Eu queria ler com os irmãos em Hebreus, um pouquinho antes, capítulo 3, a exortação que o Senhor nos traz sobre essa necessidade. Hebreus capítulo 3, que é a atitude, que é a postura de um cristão, diante do fim, diante do juízo de Deus. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos apegar ao Senhor cada vez mais. Nós não vamos consertar o mundo, nós não vamos mudar o coração dos políticos, nós não vamos mudar o país. O que Deus quer é que a gente entenda isso. O fim está chegando, a apostasia veio, e aí? E aí Deus vai tirar alguns para Ele. Deus vai separar alguns para o servirem, para o amarem e para terminar a obra que tem na terra. Leia comigo. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel e aquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior glória do que da casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se, tem sempre o se guardarmos firme, o amor de quase todos vai se esfriar, a fé vai se esfriar. É necessário guardar firme até semana que vem, até mês que vem? Não, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, povos, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O mesmo Deus que fez a promessa maravilhosa de lhes dar uma terra prometida, o mesmo Deus que fez milagres e maravilhas os livrando do Egito, foi o mesmo Deus que os fez morrer no deserto. Deus não cumpriu a sua palavra? Com eles não. Deus cumpriu com seus filhos. Eles se endureceram, eles começaram a viver uma vida mais tranquila, mais relaxada. O Senhor se indignou, falou assim: não, mas eu tenho a promessa. Mas não vai alcançar a promessa não, vai morrer no deserto.
Mais um pouquinho. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E o alerta para nós. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em vós, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O engano do pecado está aí, a apostasia chegou, o fim está chegando. O que nós vamos fazer? Estarmos juntos, todos os dias, se possível, exortando-nos uns aos outros, cuidando da nossa vida, tendo cuidado conosco. Paulo diz isso a Timóteo, 1 Timóteo 4,16. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, cara. Toma cuidado com a tua vida. Tu é um pregador, tu é um servo de Deus, mas tu também pode vacilar. Tu também pode esfriar, rapaz. Tu é um homem de Deus, tu até prega, mas tu pode esfriar. Cuida da tua vida espiritual. Cuida daquilo que tu está pregando, cara. Analisa aquilo que tu está falando. Tem cuidado da doutrina. Cuidado para não se perder, para não querer agradar pessoas, ajuntar pessoas, cara. Cuidado com a tua vida, cuidado com o que tu está pregando. Essa é a exortação para cada um de nós, para nos esforçarmos e nos apegarmos cada vez mais às verdades, Hebreus 2:1. Por isso importa que nos apeguemos com mais verdade, com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Tem que se apegar com mais firmeza. Não, mas eu conheço, pastor. Se apegue com mais firmeza, o tempo é mau. Colossenses 2:6. Ora, como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Você lembra quando você recebeu Jesus? Aquela chama, aquele amor ao Senhor, aquele amor às almas, aquela vontade de ler a palavra, de participar das vigílias, de crendo na palavra, você cria com o coração de criança. Ora, como você recebeu, assim ande nele. Continue assim, meu irmão. Cuidado para você não perder o que recebeu há 50 anos atrás. Mas você pode manter, pela fé você pode manter. Mas há uma atitude nossa, há um esforço nosso. Essa atitude é que Deus pede para nós nessa noite. 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. Já viu aqueles camaradas da São Silvestre? Eles saem com uma convicção, eles não olham para o lado, eles vencem a dor, eles vencem o cansaço, eles seguram a respiração, eles têm um objetivo, é chegar ao final, é só isso que eles querem. Eles vão vencendo dificuldades, vão dominando o corpo, 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, a incorruptível. O cara do mundo paga o preço, ele deixa de comer certas coisas, ele levanta de madrugada para treinar, ele se abstém de muita coisa para se tornar um atleta e alcançar a coroa. Deus está falando, é assim que vocês têm que viver, se abstendo de muita coisa para alcançar essa coroa. O exemplo deles serve para vocês. E depois o Paulo diz, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Então, irmãos, o fim está aí, a apostasia chegou, poucos serão salvos, como o povo de Israel. Naquela época, um punhadinho foi levado lá teve vida, pouquinhos, tá? Deus matou a maioria em Israel, Judá, e depois Deus mandou uns embora, e Deus falou assim, vou lançar a espada atrás de vocês, tá? E foi. Mas um grupinho ficou lá, começou a buscar a Deus, sinceramente, verdadeiramente, e Deus abençoou, fez milagre, e os trouxe de volta. No final dos tempos vai ser a mesma coisa, vão invadir Israel, quando tiverem quase destruído Israel, aquele punhadinho, na hora do fim, vai começar a buscar a Deus e clamar ao Senhor Jesus, ao Messias prometido, e aí Jesus vai voltar. É assim que Deus quer que a gente esteja, essa é a postura nossa,
Para terminar, um versículo só, Hebreus 4,14. Talvez você esteja pensando como eu, poxa pastor, negócio de esmurrar o corpo, de dominar, eu sou tão fraco, tão pecador, tão miserável. Meu irmão, faça tudo o que você puder, dentro das suas possibilidades. Mas acima de tudo, confie na graça de Deus. É Deus que vai suprir as nossas faltas. É Deus que vai perdoar os nossos pecados. E é Deus que vai suprir as nossas faltas. Guarde esse versículo agora no seu coração. Nós vamos terminar com ele. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conserve a sua confissão firme. Quando você pecar, meu irmão, minha irmã, Jesus está com o sangue diante do Pai para perdoar os seus pecados. Quando você estiver desanimado, triste, pensando em voltar atrás, Jesus está à direita do Pai intercedendo por você. Ele é o teu sumo sacerdote. Conserve firme a sua confissão, porque Ele não vai te abandonar. Tendo-os amado, amou-os até o fim. Se esforce, faça tudo que você puder, como aquele corredor que quer alcançar a vitória. Mas quando você errar, quando doer, quando você der aquela parada, quando você tropeçar, lembre-se sempre, há um sumo sacerdote intercedendo por você. Conserve firme a sua confissão. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, nos colocar de pé e orar. Vamos pedir essa graça a Deus, que nos esforcemos mais, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades, mas peça a Deus também para confiar no sumo sacerdote, confiar em Jesus. Sem Ele, não há como chegar no lar eterno. Nós vamos fazer de tudo e devemos fazer, mas nós vamos sempre ter que confiar na misericórdia e na bondade dEle. Daniel dizia isso, um homem santo de intercessão. Ele dizia, Senhor, não confiemos em nossas justiças, mas em Tuas muitas misericórdias. O salmista diz assim, Senhor, não te lembre dos meus pecados de outrora, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade. Senhor, eu vou me esforçar, mas eu vou errar, mas quando eu errar, não olha minhas transgressões, não. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia. Lembra-te de mim segundo a Tua bondade, Pai. E quem age assim, vai chegar até o fim. Pai, nós Te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos porque ela nos revela que o fim chegou, Pai. Estamos muito próximos do fim, ó Deus. E Tu estás alertando a Tua igreja, despertando a Tua igreja para um momento especial, para o momento, Senhor, de uma peneirada que o Senhor vai dar. Então, Senhor, trabalha hoje em nossos corações, reaviva hoje os nossos corações, Senhor. Levanta o caído, renova aquele que está abatido, restabelece as mãos descaídas, firma hoje os joelhos trôpegos, Pai. Não é hora de voltarmos atrás, não é hora de retrocedermos, de desanimarmos, é hora de nos apegarmos com mais firmeza, de mantermos firmes a nossa confissão. Trabalha hoje em cada coração, ó Pai. Se alguém aqui, Senhor, está mal, Tu és poderoso para transformar hoje a vida de alguém. Traz a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, só para terminar, eu tive uma visão, achei muito interessante, rapidinho. Eu vi tipo uma mangueira, eu achei muito interessante essa visão, com muitos frutos. Nós estávamos orando pelo Brasil, e veio um vento forte, e bateu naquele, e muitos frutos foram tirados dali. Mas na visão, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, um fruto caiu. Quando caiu, ele estava podre e começou a sair bicho. E eu fiquei pensando na visão o seguinte, como é que um fruto que estava na árvore, já estava assim, né? O vento tirou. Eu fiquei com medo disso, entendeu? A gente pode estar aparentemente na árvore
já está bichado, já está podre. Então analise hoje a sua vida, peça a Deus para transformar o seu coração, como eu peço para transformar o meu a cada dia. Amém? Deus abençoe os irmãos. Voltamos de mais uma canção diante do trono, né? Diante do trono. Tua presença faz toda a diferença, é isso? Tudo que eu preciso também? Também, né? Tá bom. Diante do trono é difícil de errar, né? Né? Tá na dúvida, bota diante do trono, né? Exatamente, né? É muita unção. Tá bom, né? E Deus fez uma obra maravilhosa nesse ministério e a gente pôde acompanhar o podcast lá e maravilha de Deus e muita coisa escondida ali de Deus, né? Muito mistério de Deus escondido. Bênção demais. Mas vamos embora lá para o nosso relatório, né? Amém. E aqui também Deus tem feito muita coisa. Sábado tivemos festa das crianças. Tu tava lá, né? Eu não tava lá, não? Sou criança, Eu achei que tu tava lá ajudando. Não, o Wagner que tava lá ajudando, de tio, de palhaço. Era o locutor. Não, eu só passei lá e deixei minha filha. Dessa vez Deus me deu descanso, né? Tá. Sou palhaço, mas dessa aí não encaixou eu, não. Sou o Wagner. Ministério Infantil, né? Ministério das Crianças aqui fez uma festinha lá para as crianças, com pula-pula, brincadeira, pipoca, doce, tudo que a criançada gosta, né? Aproveitando ali o dia, né? A semana que foi o Dia das Crianças, e para não passar em branco, teve aquela festinha lá e as crianças ficam sempre felizes, levam uma lembrancinha e chamam os amiguinhos também, né? E é maravilhoso, né? A gente vê o fruto desse ministério, a gente vê a bênção de Deus nesse ministério também. Eu tomo como exemplo, né? Quero aprender muito ali com os irmãos e a gente vê que realmente, né, eles têm se dedicado ali à obra, tem sido bênção para cada criança, a gente já vê o resultado, né? Desde pequeno, eu acho isso maravilhoso, né? Você já vê ali a influência dos irmãos, aquilo que tem sido ministrado nas aulinhas, na escolinha, e as crianças têm guardado no coração, isso é muito maravilhoso, né? Nesse mesmo dia teve uma programação de jovens lá na igreja, a gente teve um período lá de orar, mas o Flávio compartilhou um pouquinho de uma palavra, mas no finalzinho falou, gente, hoje é só pra gente ter comunhão, a gente jogar aqui um pouquinho. E é legal que a gente vai conhecendo um ao outro, vai vendo quem é competitivo e quem não é, e começamos a jogar dedanha. Aí um bota uma palavra esquisita, né? Tipo que, sei lá, gelo, cor de gelo. Coisa que cor nem da existe, pele, assim. Começa a roubalheira. Coisas assim, tá. né? Os nomes esquisitos. Aí a gente já começa aquela briga, mas foi muito legal, né? Eu gostei muito, jogamos dama, jogamos uno, teve a dedanha. Outros irmãos ficaram lá conversando, teve mais alguma coisa lá que eu não lembro. Foi benção, e no final aquele lanchinho, né? E essa comunhão que ajuda, né? A comunhão fortalece. Só o fato da gente estar junto já é maravilhoso. E eu costumo dizer que a comunhão te livra até do pecado. Teve um dia que a gente estava parado lá, tinha parado o carro, fui sair do carro, passou um outro carro. Mas me molhou toda de água, assim, que vontade de xingar, cara, mas eu engoli assim, eu não ia falar palavrão não, gente, mas, né, ia xingar a pessoa. Eu engoli assim, porque as irmãs estavam dentro do carro, eu falei, gente, olha só como é que a comunhão livra a gente até do pecado, evitou até de pecar no momento daquele, né, então a gente tá ali sábado de noite, junto com os irmãos, te livrou de tantas coisas, né, em vez de ficar em casa à toa, dando lugar pra carne, vendo coisas que não prestam, o Senhor tem nos levado para ali e tem sido muito bom para nós, né? Domingo, culto ao Senhor, de manhã, de noite. É interessante que Deus sempre direciona as mesmas palavras, né? O Espírito tem conduzido, né, os nossos irmãos, os pastores e líderes que têm ministrado aqui em Petrópolis. E aí a gente vai pro culto da manhã, é uma palavra, quando você chega no culto da noite, parece que Deus está ali. No mesmo caminho, assim, né? Falando contigo e confirmando a palavra, ressaltando algumas coisas, completando aquela palavra, né? Algo, assim, extraordinário, né? Quem tem a oportunidade de estar ali nos dois cultos, ou presencial ou online, vê que realmente o Espírito tem conduzido e a gente tem sido muito abençoado, né? O Senhor tem falado com a gente, tem nos alertado. Isso não tem faltado aqui, né? Nós somos privilegiados mesmo de ouvir a voz de Deus, sempre, né? Isso é maravilhoso demais.
E teve uma coisa muito importante, maravilhosa e que nos alegra muito também, foi o aniversário de casamento do pastor Luiz e a Nádia, né? 24 anos juntos, né? E essa semana eles puderam completar aí mais um ano juntos. E a gente fica muito feliz com a vida dos nossos pastores, tem nos abençoado, tem aberto mão da vida deles para nos ajudar, né? São pessoas ali desprendidas, né? E a gente louva a Deus por sustentar o casamento dos nossos pastores, né? E abençoar eles aí até esse momento, né? E também teve treino de jiu-jitsu. E antes do treino de jiu-jitsu, as irmãs estiveram lá fazendo atividade física, né? Nosso irmão William tem esse ministério, nem ministério, né? Mas tem ajudado lá as irmãs, é os ministério, irmãos. Não é trabalho? É trabalho, Ministério é trabalho. Se ele dispõe o trabalho pro corpo de Cristo, é ministério. Então é um ministério, gente. Ministério lá do Ministério é trabalho, né? É, serviço. Mídias é ministério, Milena? É, ministério. Ah, tá. É trabalho? É trabalho, é serviço. Então tá, né? Então o William tem abençoado, né, os irmãos com aquilo que ele aprendeu, né? O jiu-jitsu, uma ferramenta aí muito boa. E para os irmãos que não faziam atividade física, tem a oportunidade de estar lá toda semana. E agora tem as irmãs também, né? Ele tem incentivado aí as irmãs para poder estar lá. Quiser fazer um aquecimento, um alongamento, uma aeróbica, tem sido bênção lá também, né? E o jiu-jitsu também. Uma forma também dos irmãos estarem juntos e, além de estarem juntos, exercitarem e aprenderem ali nem sei se jiu-jitsu é arte marcial, né? Deve ser. Todo tipo de luta é arte marcial. Eu tô viajando aqui hoje. Mas, enfim, é isso, né? Esse é o nosso relatório. Falando sobre arte marcial e comunhão e jiu-jitsu, tem um futebol lá que é arte marcial também. De toda segunda tem um futebol que o bicho pega e também a gente consegue conhecer os irmãos, né? De verdade. De vez em quando eu dou uns gritos lá. Eu não aguento, meu coração não aguenta, eu tenho que gritar. Falando, é possível! Os irmãos ficam escandalizados. Mas é a benção, a gente vai já aprendendo a se amar. De vez em quando uns brigam e tudo. Depois é do trabalho, brigar e ter que pedir perdão. Pois é. Aí sai bicudo. Sai de lá bicudo, futebol, vai pra casa bicudo. Ih! Em vez de ser um momento de alívio, né? Não, mas é alívio, mas a vontade de vencer é muito grande. O eu é muito grande. Né, meu Deus? E é maravilhoso. Um dia falaram com o pastor Érico por que ele não tirava o campo lá do sítio, desmontava o campo, né? E ele falou, mas eu vou desmontar o campo porque é bom que a gente conhece os irmãos. Falou lá do puto. E é verdade. É bênção demais. Amém? Amém. Glória a Deus. E agora o quê? Louvor. Maraísa tem mais um louvor aí, ó. Eu quero o Doutor Branco de que será para sempre. E essa é boa, hein? Isso aí. Boa pedida. Top. Amém. Aguardamos ansiosos. Que será para sempre. Amém. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo o som, toda a cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória.
convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será pra sempre Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Voltamos de mais uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique. Essas palavras são ministradas em Niterói, né? Para quem tá lá. É um sofrimento só, né, mulher? Com certeza. É arrependimento atrás de arrependimento, né? É, igual a espada mesmo. Vai Dá entrando vontade dentro até de de... Não dá nem vontade de voltar na van com ele, né? cava o buraco, É, se enfia dentro dele. Ele termina a mensagem, eu fico pensando, pô, eu vou ter que entrar na mesma van que ele, sentar do lado dele, cheio de raiva que tu fica. E agora, o que eu faço, Maria, da minha vida? Eu tenho que te cumprimentar depois que tu fala tudo. Ai, pastor André! Ainda pede oração, né? Pô, não é tudo no amor, tem que ficar suave, não tem? Amém, pastor. Tudo bem, né? Vida que segue, né? Não é nada pessoal, né? Nem falou pra... Nada que você não tivesse necessidade de ouvir. Mas falando, é engraçado que outro dia alguém falou, pô, pastor André ministrou uma palavra dura. Aí eu falei, pô, palavra dura? Eu? Sempre. Domingo mesmo. Me acho tão bonzinho. Domingo mesmo. A palavra falou bem ao meu coração. Domingo? Muito mesmo. Dessa... Raquel. De trazer os ídolos. Pô, mas foi essa aí mesmo, falaram que era uma palavra dura. Eu falei, mas essa palavra não foi dura não, ué. No final não é feliz, no final não é feliz. Pra quem se identifica com ela é dura. Pra quem tá com o ídolo no lar, os ídolos do lar, né? Pra quem tá ainda com os coisinhas do mundo aí, com os carrapichos. Quem tá com os negócios escondidos lá, né? Quem tá com os ídolos. Tá escondendo do pai, né? É, o pai chega ali, né? Porrada doida, né? Que palavra revelada, gostosa, né? Mas
foi bem boa. Foi bem boa, né? Foi bem doida. Não, mas trabalhou muito comigo no decorrer da semana, assim. E engraçado que essa eu assisti online, né? De repente lá presente, ela não que todas não falem, né? Mas não produziu tanto efeito quanto essa online. Eu ouvindo assim, meio marcante no meu coração. Um ídolozinho lá escondido, né? Um negocinho que fica ali, um carrapichozinho mesmo. E a gente sempre carrega, né? Conosco um ídolo no bolso, né? É incrível isso, né? A gente acha que não, né? Mas é muito real. O texto não tá ali em vão, né? O texto não tá ali por um acaso, né? Então, por que será que ela carrega algo, né? Com ela? Todo mundo carrega. O ídolo do lar, alguma coisa, identificação, né? Aquela coisa... Mas a palavra geralmente vem pra cortar mesmo, né? Seja de pastor Érico, seja de pastor Luiz, né? Seja de Marquinhos, seja de... Marcos Vinícius, então, meu Deus do céu. Sempre. Tá todo mundo bebendo na mesma fonte, né? O problema é esse. Não tem como, tipo, ficar diferente se tá todo mundo no mesmo espírito. A gente até tenta, vou trazer uma palavra de bênção aí. Ixi. Às vezes nem vai no culto da manhã, como a Milena mesmo disse aqui. À noite tá falando a mesma coisa, quase. Sai de um lado, pega do outro, né? Espírito isso. Não tenho muito o que fazer, não. Tem que... E a gente também, a gente fica... E assim, não se pense que a gente não quer ministrar algo diferente, não. A gente até tem planos, né? Mas não flui. Né? Os nossos pensamentos, eles não fluem para aquilo que a gente quer ministrar. Porque nossas palavras, elas saem do quarto, né? E aí, não tem como. Elas fluem da intimidade, da vida com Deus. Mas esse não é o nosso tema aqui, né? Nosso tema agora é conhecendo a Maraísa. Falando sobre a Maraísa. Acho que todo mundo já me conhece, né? Mas... Conhece não. Não, tem muita gente nova que não conhece. Conhece não. Maraísa, esposa do Juan, mãe da Ana Luísa e do John. John Henry. Foi difícil de falar John Henry, não foi? Foi difícil de emplacar esse nome, não foi, mano? Foi, com certeza foi. Aí emplacou. Emplacou, né? É igual tu, né? Foi difícil, mas emplacou. Conta essa história então. Foi difícil, mas emplacou, Maraísa? Poxa, não sei. Como assim foi difícil, mas emplacou? Em que sentido? No sentido de indas e vindas. De firmar, né? Realmente, eu desde 2005, né, nós estamos... Quando eu vim, você já estava aqui na comunidade. Exatamente, eu sou do Barracão, né? Mas eu também sou do Barracão. É mesmo, pastor André? Claro, pô, tinha rato lá, tinha caixa de som que pegava a música que não era nada a ver, a gente ligava o rádio e pra cantar e saiu ligava a caixa de som pra cantar e saía uma voz de alguém falando, era um rádio, pegava um sinal de um rádio. Isso eu não presenciei muito, não. Muitos ratos, não. Mas... Não, nunca vi um ratinho lá, não? Tinha rato. Te dava cu chutando rato e tudo? Não. Que horror. Mas, assim, Sério, minha? Pô, que horror. Pergunta do Dionísio, ele falou que botava 1 quilo de açúcar lá, quando chegava só tinha meio. Não lembro muito, graças a Deus, que eu acho que eu ia sair correndo de medo lá, ou assustada. Agora tá no paraíso, não tá? Citamos. Agora tá maravilhoso o salão, tá até porcelanato. Exato, dá até pra dormir lá, né? Quando finalizar o triplex lá, então... Aí vai dar até briga pra falar. Tem que distribuir senha. É verdade. Mas aí você vem pro Senhor e fica um tempinho, tem uma experiência com Deus, não é isso? Eu comecei a trabalhar em uma firma em 2003. Né? Lá eu comecei a ter contato com a Fabiana, a esposa do Dida, né? Foi bem ruim o nosso convívio, né? Mas já era o Senhor agindo, né? Eu venho de um... Foi ruim por quê? Cara, eu acho não que gostava foi mais... dela, não? Não, ela que não gostava muito de mim, né? Assim,
Vocês são bem opostas, né? Eu acho que sim. Mas assim, eu acho que ela consegue falar melhor disso do que eu, né? Assim, ela tinha mais aversão a mim do que eu a ela, mas ela com os seus motivos, né? Pra isso, né? Eu era uma pessoa que eu era mentirosa, ela falava comigo alguma coisa e eu falava outra. Então, assim, a gente acabou criando contritos de amizade. Ela acabou tendo isso, não se adaptando muito a mim. Mas eu acredito que a dificuldade maior foi para ela, né? Então, assim, em 2003, assim, a gente começou a ter mais ou menos um contato. Quem prega pra você é ela? Ela, né? Até que em 2005 eu decido aí um retiro de carnaval e lá eu me batizo, né? Então, 2005, quando você veio, a irmã Rose estava aqui ainda? Sim. Você pegou o retiro dela, com ela? Então, eu vim no outro. Eu vim em 2006. Participei, fizemos um casamento lá. Uma rude, mas cheia de amor e de sabedoria, né? A Fabiana bem se destaca um pouquinho do Ministério da Família, é bem parecido um pouquinho. Olha que eu peguei bem pouquinho do Ministério da Família da irmã Rose, né? Mas é bem parecido mesmo. Ela aprendeu bastante mesmo com a irmã Rose lá, no pouco que eu ouvi, assim, que ela transmite em questão de família, ela... Aprendeu com ela. É, bem parecida mesmo. E aí você vem nessa caminhada aí, vai falando pra mim. Aí vem a Ana Luíse. Nesse retiro eu já estava grávida e não sabia, né? Veio minha filha, eu era casado na época, né? Veio minha filha, fiquei um tempinho aí no Senhor. Depois acho que fiquei uns 2 anos firme no Senhor aí. Depois eu me desviei. Aí assim foi. Mas você entende que você teve uma experiência com Deus nesses 2 anos? Ou a ficha caiu mais depois que volta? Então, eu acredito, Pastor André, que hoje eu tenho, depois dessa minha nova volta, eu tenho mais a concepção do que, de fato, não posso explicar. Hoje eu tenho, tenho 5 anos estou no 3º ano de retorno ao Senhor, né? Eu acredito que hoje, sim, eu posso dizer que há uma conversão, há uma sinceridade no meu coração, há um desejo de permanecer, ainda que tudo esteja difícil, ainda que tudo esteja complicado. Antes eu vinha para encontrar talvez um refrigério, para... Ah, tá. Então você tem esse entendimento, que era no refrigério. Isso, eu não tinha uma constância. Mas quando apertava lá, corria para cá. Exatamente. Eu já sabia para onde correr. Que tinha um refrigério. Sim, eu sabia. E encontrava? Com certeza. Com certeza. Eu sabia para onde correr, para onde ir, né? Mas, assim, hoje não. Hoje, independente das minhas circunstâncias, eu decidi permanecer. E tenho... Posso dizer que de todos esses meus retornos, né? São 17 anos aí, né? De Ramá. Esse é o meu mais intenso e até a volta de Jesus, se Deus quiser. Certo, mas a gente percebe a diferença, né? A gente percebe o seu posicionamento, né? Isso é interessante, né? Porque, por isso que eu perguntei, né? Em relação a essa conversão, em relação a essa obra que Deus fez, porque o seu posicionamento hoje é totalmente diferente do anterior, né? A gente te conhece há muito tempo, né? O seu engajamento com a obra, a sua dedicação. Hoje tem uma célula na sua casa. Não tem? Tem. Para ser bem sincera para você, a célula na minha casa não é novidade. Ela já teve algumas outras vezes, né? Assim, isso não é nenhuma coisa nova, não. Acho que já teve umas 2 vezes, se eu não me engano, lá em casa, assim, por um período. Assim, aí, depois agora nessa volta e tá bem direto mesmo. É uma até das minhas maiores dores de mudar de casa, né? Porque
perderia um pouco isso, né? Porque não teria mais a célula, né? E a célula na nossa casa é interessante, porque a gente faz... Eu nunca tinha célula na minha casa, eu nunca tinha feito, né? Eu sempre fiz célula na casa de outros irmãos. Mas agora eu tenho uma célula na minha casa, começou. E, pô, lota de gente, né? Pô, quando eu vejo está chegando, vai chegando. Pô, meu Deus, de onde está saindo tanta gente? E aí... mas a sensação quando acaba a célula... Não sei se você vive isso, é que parece que teve uma festa na sua casa. Não é isso? Não parece? Certeza. Parece que teve uma festa na sua casa e agora as pessoas foram embora. Dá um vazio, tipo. Pô, cadê? Acabou a festa, não é isso? E eu nunca tinha vivido essa experiência de célula na minha casa. Um dia a gente terminou a célula, a gente começou a arrumar as coisas, eu e a Delma, né? Juntar, né? Porque esse irmão, né? Faz bagunça pra caramba, né? Aí a gente começou a juntar, guardar as coisas e tal. Eu falei, pô, parece que teve festa aqui em casa, né? Parada doida. E mais estranho ainda, eu não sei se já passou por isso, vai ser tipo o dia que não tiver. Porque tem sexta que às vezes tá viajando, tá indo para um retiro e a gente transfere para quarta. Aí chega na sexta, que de repente a gente vai no sábado de manhã, não tem. Dá um vazio gigante lá na casa. Pô, tipo, pô, cadê os irmãos? Não tem célula. É algo muito... mas a sensação de festa não é só... É espiritual, né? É isso que eu acho interessante, né? Eu consegui entender a parte espiritual de ter uma célula na sua casa. Aquela sensação de festa, aquele clima que... Cara, a igreja tava aqui, né? Isso é tremendo. Realmente é um privilégio você poder ter uma célula na sua casa, né? As pessoas não têm dimensão do que é poder ter uma célula na sua casa. Embora dá muito trabalho, né? Porque a gente, né, na correria, tem que arrumar, tem que preparar, tem que... seja um ambiente físico, seja um ambiente espiritual, tudo isso tem que estar sendo preparado, né, para que tenha um bom ambiente. Mas aí a gente vai vendo esse benefício de ter uma célula, né? Você vive isso, né? Você vive esse benefício, tem vivido esse benefício, né? Tem até batismo lá, né? Tem, glória a Deus. Já tivemos 8 batismos, se eu não me engano, 8 ou 7 batismos. Naquela piscina lá, né? Glória a Deus. Benção, né? Glória a Deus. E a gente vai vendo aí o Senhor encaixando, né? Encaixando as coisas. A filhinha foi crescendo aí nos caminhos do Senhor, agora já tá grandona. Minha filha tá uma moça já, né? Graças a Deus, a vida dela é um cuidado de Deus, né? É uma jovem que tem buscado, tá aí, exerce um ministério, faz algo pro Senhor, né? Tem falhas como qualquer outra jovem, mas tem tentado, né? Pelo menos se aproximar. E eu costumo dizer que foi graça, né? Porque se fosse pelo meu testemunho, pelas minhas atitudes, de repente a minha filha nem aqui estaria, né? E se for também pelo meu exemplo, ela estaria muito aquém, né? Do que ela é hoje, né? Então, assim, ela é cuidado, é amor de Deus, né? Na vida da Ana Luísa, né? Pra mim. Nesse período que você ficou fora aí, assim, você teve alguma experiência que te marcou em relação a não estar na presença de Deus, assim, né? Ligado com a igreja e ver o cuidado de Deus, livramento, alguma coisa desse tipo? Assim, livramento físico, não, né? Deus teve muita misericórdia de mim. Mas teve situações que eu conversei até na reunião lá em Casa das Mulheres, uma situação um pouco... É simples, mas, por exemplo, eu fiz uma redução de estômago, né? E dessa redução de estômago eu não bebia bebida alcoólica, essas coisas, né? E eu estava no mundo. E, tipo assim, eu saía, mas eu não bebia, eu ficava na água, essas coisas. Só que, né, como eu posso dizer, na convivência, eu ficava muito bem, mas na convivência daquele ambiente, devagar, quando eu vi, eu estava praticando todas aquelas coisas, entendeu? Eu estava saindo, eu estava bebendo, eu estava
como eu posso dizer, eu estava fazendo tudo o que no início eu não praticava, né? Por quê? Por conta da convivência, né? Da influência mesmo, né? É devagarzinho, né? Devagarzinho que as coisas vão se adentrando, né, no seu perfil, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está ali, mas a gente não vai se contaminar. A gente está no mundo, não, mas eu vou conseguir, eu não vou... Tu acha que tu vai ser um crente enrustido no mundo? Será isso? Exatamente, tipo, não vou beber não, eu vou ficar aqui, eu vou... Só não vou na igreja, o papo é esse, né? Tipo, mas não é assim, eu ficava bem, fiquei... esse é o meu perfil, eu sou uma pessoa divertida, eu me divertia bem, sem uma bebida alcoólica, mas devagar, né, as coisas foram me contaminando. Vai te seduzindo, não né? foi eu quem contaminei, foram eles que me contaminaram, né? Foram eles que me... Não estou dizendo aqui que ninguém me obrigou a beber, né? Mas é o ambiente, a sedução do ambiente, né? Exatamente. Até porque se você não for, você não faz parte do grupo, né? Vai ficar deslocado ali, né? Mais ou menos isso também, né? Então tu acaba cedendo, tu acaba se envolvendo e... Acaba quando você vê, tá lá dentro, então, né? Por isso que eu acho que isso é uma coisa que marca muito também a minha decisão de permanecer firme, assim, porque não adianta, tá lá, não vai ter como não se misturar, não se e minha preocupação muito grande era Jesus voltar. Assim, ainda que a minha decisão mais firme tenha sido de agora, né, desses 3 anos para cá, mas a minha convicção e a minha certeza de que eu poderia ir pro inferno era certa. Então, ou seja... Sabia que estava errado. Entendeu? Então, assim, meu Deus, se Jesus voltar. Mas assim, o interessante é que em relação à sua vida, né, eu que estava do outro lado aqui, né, que a igreja sempre se preocupou com você, né? A igreja nunca deixou de se preocupar com você, tipo, em oração, em pergunta, né? Pastor Luiz, minha irmã, como é que tá a Maraísa lá? Do nada, né? Vê lá, né? Dá uma olhada lá. Aí, não, pastor, ela tá vivendo a vida dela. Não, mas dá um alô lá, né? E sempre teve essa preocupação, né? Porque... e tem irmãos que quando saem vê que é Deus que tá atirando mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Deus faz isso, né? Deus chama, Deus tira, a obra dele é tudo relacionado a ele. Mas em relação a você não, o pastor sempre falava: e a Maraísa, como é que tá? Faz uma visita, como é que é? Alguém vai lá, então sempre houve essa preocupação, né? Então eu entendo que também o Espírito foi gerando isso em você mesmo lá, né? Trazendo à memória, né? O Cristo e tudo mais, né? E interessante, acredito que mediante essas orações, essas preocupações, meu ambiente de trabalho, eu tinha muitas coisas, mas o meu ciclo mais fechado era sempre de cristão. Era sempre de pessoas que me cobravam, me falavam assim: Maraísa, tem a Leide, uma senhora, que um dia de muita balada, assim, sabe, ela é da Maranata, né? Ela virou pra mim e falou assim: e você acha bonito ser um papel higiênico, ser usado e jogado fora? Tipo assim, sabe? Olha só a preocupação dela. E ali naquele ambiente de trabalho, naquela firma, tipo, todo mundo tava igual a mim, mas né? O meu ciclo melhora. Mas a cobrança que havia sobre você era diferente, exatamente, né? Exatamente. Assim, o meu mais fechadinho comigo, assim, era os crentes, né? Exatamente. Operei a bariátrica, eu não estava muito firme no Senhor, né? Não estava muito firme, não estava no Senhor. E foi tudo bem na cirurgia? Correu tudo bem? Mais ou menos. Deus deu uma apertadinha? Um pouquinho. A Dil foi lá, que eu fui na Unimed, a Dil foi lá, eu chorei, mas, Dil, vou morrer, Dil, sério, me ajuda. Te apertou o negócio? Deus permitiu. Deu uma hemorragia interna, eu fiquei 3 dias numa UPC, tipo um CTI, né, lá, e voltei pro centro cirúrgico de novo 3 dias depois. Uma cirurgia que era pra sair em 3 dias, eu saí em 9. Eita. Né? Então Deus te apertou pra caramba lá, pô. Poxa. Mas aí é o que eu volto a te dizer. Mas assim, aí a Dilceia, claro, foi lá, se preocupou. Mas as minhas amigas de trabalho que foram me ver eram as crentes.
Foram lá. O pessoal da zoeira não foi, não? Não, foram lá, Ué, oraram. alguma coisa errada aí. Não tá? Se preocuparam, né? Que foi a Rose, a Marcinha, a Patrícia. Ela, agora, quando eu fiz essas cirurgias, porque eu retornei para esse meu antigo trabalho, ela não vai ficar lá toda pálida, não, né? Eu falei, não, agora vai ser. Agora eu tô com o Senhor, tô fechada. Agora a igreja tá orando, pô. Jesus vai cuidar. Agora né? tá em Não, cobertura Jesus- espiritual, pô. Tipo isso, entendeu? Mas então, assim, é isso, né? Eu creio que foi isso. Então deu um probleminha lá e você ficou lá agarrada. Fiquei 9 dias. Deu pra pensar legal, não deu? Deu. Mas ainda assim, Mas tu saiu quebrantado ou tu saiu de lá e continuou zoando? um pouquinho só quebrantado. Só um pouquinho? Um pouquinho, pastor. Não rolou, não? Não. Então o que te trouxe de volta? O que me trouxe de volta? Acredito que... Sei lá, cara. Tipo, Não foi um sei. quebrantamento, não? Não houve um quebrantamento? Não. Uma decisão? Ah, uma decisão sim, mas algo assim muito a fundo não, porque Deus te deixou lá internado e tu não voltou, né? Depois disso, só uma arma na cabeça. tipo isso. É. Como eu posso dizer, eu tava já morando com o Juan há um ano, né? Aí eu me casei, aí mandei até uma mensagem, porque mesmo distante, Bia e o Dida, a gente nunca perdeu muito o contato, não. A gente sempre... Bia, eu vou me casar, mas aí ia ter um retiro no mesmo dia, porque eu casei dia 14 de novembro. Então é véspera de um feriado, então ia ter um retiro, alguma coisa desse tipo. Falei, Bia, eu vou me casar. Aí ela, poxa, Mara, a gente vai estar viajando, infelizmente não vai dar para estar indo. Mas tenta ir lá no domingo pro pastor abençoar as alianças de vocês. Porque eu queria só uma coisa bem básica mesmo, e também até mesmo queria que ele fizesse isso, né? Tanto que foi até no retiro de carnaval aí, que os irmãos viram aí, junto com a apresentação do John. E aí, com o tempo, devagarzinho, eu fui voltando, assim. Aí acabou que nesse domingo ainda o pastor não foi, o pastor tinha tido um compromisso e esqueceu. Aí minha sogra ainda desceu e falou, não, então vamos lá na minha igreja, vamos lá que o meu pastor vai abençoar. Aí, pra não fazer desfeito, eu falei, então tá bom. Aí fomos lá, da Mundial ainda, né? E abençoou e profetizou. Amém. A gente foi lá, né? Na igreja dela. Mas assim, depois, devagar, passo a passo, quando eu vi, eu já tava... Foi acertando, né? Voltando novamente. A maturidade do relacionamento te ajudou, né? Acredito que sim. Juane. Eu acredito que, de repente, a maturidade, a preocupação também, porque... Caramba, cara. Porque tudo que, tipo, eu fazia, eu acabava levando todo mundo. E, como eu disse pra vocês... Levando todo mundo quem? O Juan, tipo, vou pra uma balada, tô carregando o Juan. Caramba, cara, Jesus já voltava a pegar Mas eu. geral. E o Juan não conhecia o Senhor? Então, ele vem de um lar cristão, até diferente de mim, porque a minha família nem é, minha mãe não era. Mas, assim, eles têm uma maneira diferente da nossa, né? O nosso cristianismo nunca vai se identificar com qualquer outra denominação, né? Assim, mas ele vinha de um lar, ia em algumas coisas com a avó, a mãe, né? Então, assim, mas ele não tinha tomado uma decisão firme, não estava firme em alguma coisa. Então, tipo assim, eu ia pra uma balada, eu ia pra alguma... Então ele te seguia, tu ia pra igreja, ele ia, tu ia pra balada, ele ia. Como é tu ia pra agora, igreja, ele ia. me segue, tipo, eu vou pra igreja, ele tá junto, então... Mas aquilo, tipo assim, eu fiquei pensando, pô, e se Jesus voltar? Além de dar ruim pra mim, eu ainda vai levar alguém ainda. Misericórdia, né? Mas... Ainda ia ter o peso do cara em tua filha, né? Exato. A Ana Luísa, até que a Ana Luísa, ela voltou um pouquinho antes da gente para as coisas do Senhor, milagres de Deus também, não sei nem dizer como que foi, né? Eu sei que deu bom. Ela diz que um dia, ela me questionando sobre balada, alguma coisa, eu falei assim, Ana Luísa, salvação é individual, cada um vai dar conta de si. Você já sabe o que tem que fazer, faça. E
Ela falou que isso despertou Eu vou ela, né? partir, mas tu que quer ficar pra aí, eu vou embora. Ela deu O cara todo sujo de lama pregando pro outro. tipo, deu bom aí. Ela foi. O cara no pecado, não, eu tô no pecado, mas você pode ser salvo. Aí ela conta, eu não confesso pra vocês que eu nem lembro de ter falado isso, mas não deixa de ser uma verdade, né? A salvação de fato ela é individual, cada um vai dar conta de si mesmo, né? Que benção, hein? Foi isso. E aí Deus te abençoou com o Juan, aí veio O John, né? O John, um temporão aí, né? Temporão do John. Pô, depois de 15 anos, pastor, minha filha tinha 15 anos. Pô, mas tu é nova, cara, fala sério. Não, pastor, o senhor quer correr a minha idade aqui, não, né? Não, assim... tô nova, não, mas... Tá enganando bem, então. Deve ser esse terno rosa que tu usa, esses blazer rosa. Um blazer rosa e tal. Mas é engraçado. Mas quando a gente fica sorrindo muito, parece que a gente é mais novo, né? Um dia, Tá muito emburrado, assim, parece que tu tem 68, 70, 90, né? Um dia o Dida disse Com que 30. a alegria formoseia o rosto. Ele falou isso, né? Ele falou isso, né? Ele falou que deve ser isso, mas foi bênção, né? A decisão aí de construir uma família, de seguir, né? No caminho do Senhor e ter um bebezinho, menino, né? Porque meu esposo falou que se não fosse menino, ele ia fazer mais um, querer mais um bebê, pastor. Já pensou? Eu falei, não. Orfanato tá um lá pra pegar o que tu quiser. Orfanato tá lá, pega um lá, pronto, pô. Não, pastor, eu prefiro fazer um. Eu falei, não, eu vou fazer um menino, Senhor, me ajuda aí. Deus nos abençoe. Graça, né? Com certeza, muita graça, muita graça. Ele quer, foi tipo isso, ele falou, pô, como é que eu vou aguentar outra Maraísa Ana Luísa aqui, cara? Não vai dar, não. Me ajuda com um varão aí pra me aliviar esse fardo aí. Vai equilibrar isso aí. Amém, foi bom, foi benção. Deus tem abençoado então, né? Você tem visto Deus abençoando sua vida hoje? Amém. Amém. Isso é real, né? Isso é visível. Com certeza. A graça de Deus cuidou de você lá, não cuidou? Total. Né? Te manteve de pé, né? Eu vejo muitas pessoas que quando vacilam, elas não têm... Vacilam que eu digo na caminhada, né? Elas voltam, mas elas voltam todas marcadas, né? Todas cheias de marcas, até tatuagens físicas, mas que não são só desenhos, são desenhos que marcam as besteiras que já fizeram, sabe? Com filhos e coisas que não procedem de Deus, né? Com alianças, né? Pessoas que vacilam com Deus e fazem grandes alianças, né? E o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Então a gente pode perceber, né, dentro daquilo que nós conversamos aqui, a graça de Deus que se estendeu em sua vida, né? Porque mesmo com a consciência do erro, com a consciência de não estar na presença de Deus, com a consciência de estar fazendo errado, a gente pode perceber a graça de Deus te sustentando e te livrando a ponto de não fazer coisas piores, né? Besteiras maiores, né? Então isso é muito importante, né? Então a gente entende que você é sim, né? Uma querida do Senhor, né? Então não receba diferente, né? Não entenda diferente, né? Ah, mas eu já vacilei, eu já fiz, Deus teve misericórdia e graça por amor, né? Porque você é uma querida do Senhor. E a gente tem visto isso, né? Nesse seu retorno, o cuidado de Deus, a sua família se estabelecendo. É claro que tem que engolir muito sapo para a família ficar de pé, não é verdade? Verdade, com certeza. E duas coisas interessantes, volto a dizer, antes dessa minha nova decisão, dessa minha firme decisão, foram uma visão que o pastor teve, que era uma casa destruída e outra sendo erguida. E o Senhor, em profecia, ele usou Isaías 49:15, se eu não me engano, tá, gente? Que ainda que uma mãe, né, viesse a se esquecer de um filho que ainda mama, Deus não se esquece, né? Deus não se esqueceu de mim, assim, de verdade, assim.
Claro, né? Isso foi um padrão para mim. Pode ser que para outra pessoa não seja dessa forma, né? Pode ser que a gente não pode usar o padrão de uma pessoa. Não brinque com Deus, né? Não saia da presença dele. Essa nunca é a melhor opção. Exatamente. Mas a gente consegue perceber o cuidado que Deus teve. Até porque ainda que Deus tenha tido misericórdia, As consequências você colhe até hoje. Isso aí é independente. Independente disso, você colhe consequências, né, do período em que não buscou a Deus. Mas ainda assim a gente viu que Deus te guardou de coisas piores, né? E a gente te trouxe aí pra gente conversar um pouco sobre isso, né? Sobre a sua vida, sobre aquilo que Deus fez, né? Sobre aquilo que Deus tem feito. E tem te levantado aí, né? Pra ganhar vida pra Jesus, não é verdade? Bora trabalhar, se né? Deus quiser. Tem que firmar um ministério aí, fazer algo pro Senhor agora. Fazer algo pro Senhor. Vamos trabalhar aí. Vamos agitar, né? Já que Deus deu graça, teve misericórdia. E é isso. Tem mais alguma coisa aí que você queira colocar? Que eu não perguntei, assim? Alguma coisa em especial? Não, é uma coisa interessante que eu ouvi essa semana no programa que eu estava vendo da Fernanda, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é sobre... Ela estava falando sobre alimentação e exercício, mas é sobre a caminhada cristã, né? A caminhada cristã, no início, a gente vai ter motivação, né? Ela falou sobre isso, a gente vai ser motivada. Até você também no início aí, quando deu a pastoral aí, a gente vai ser motivado, a gente vai estar muito em ênfase, muito querendo Jesus. Mas depois a gente vai precisar de disciplina para prosseguir, porque nem sempre a gente vai estar eufórico, muito querendo, né? Mas aí, se a gente se manter na disciplina, constante, permanente, vai dar bom. É isso aí que eu queria falar. Amém. Disciplina, então, é a palavra. Exatamente, disciplina. Amém. Amém? Obrigado por ter vindo. Obrigado por querer participar. Isso é muito bom, né? E que Deus te abençoe, que você possa voltar mais vezes e te fortalecendo, e cheio de experiência nova, cheio de coisa boa para compartilhar com os irmãos. Amém, Maraísa? Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém, Milena? Amém. Amém. Vai fazer essa oração, então? Agradecendo aí a Deus e colocando esse testemunho diante de Deus, que possa estar abençoando algum irmão, né? De repente se encontra fraco, se encontra numa situação difícil e possa ser abençoado por esse testemunho, né? Essa graça, essa misericórdia que cuidou, que livrou, que trouxe de volta, e sempre há tempo, né, para o Senhor começar de novo, não é verdade? Sempre há. A casa estava destruída, mas Ele levantou de novo. Mas tem que ter um passo. Dá um passo. Dá um passo. Dá um passo. E permanece, né? Permanece. A obra não é feita de um dia para o outro, né? Mas para destruir é rápido, né? E numa marretada só. Né? Pega no lugar certo que vai embora. Mas aí o Senhor constrói novamente. Então vale a pena. Vale. Vale a pena voltar? Vale. Vale a pena ficar de pé? Vale. Amém. Amém? Amém, Milena? Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso, Pai. Vemos a Tua graça, Senhor, superabundar, Senhor, na vida da Maraísa, Tua misericórdia, Senhor, sobre ela, Pai. E a gente vê o Teu amor, Senhor, o Teu cuidado pelos Teus, ó Pai. Como o Senhor me trouxe aqui, Pai, Tu ergue do pó o desvalido, Senhor, Tu pode trazer à vida, Senhor, aquele que está morto, aquele que está longe da Tua presença, Senhor, e que o testemunho da Tua serva, Pai, possa ser usado também, Senhor, para falar os corações, ó Pai, dos nossos irmãos, Senhor. Talvez tenha alguém, Senhor, que está querendo, ó Pai, voltar atrás, Senhor, olhando para trás, Senhor, olhando para o passado, querendo voltar. Ó Deus, que através desse testemunho, Pai, não haja essa decisão, Senhor, não haja esse retrocesso, Pai, que os irmãos possam permanecer firmes na Tua presença, Senhor, e aqueles, ó Deus, que estão afastados, com o coração longe de Ti, Senhor, que possam retornar para a Tua presença, Deus, crendo que é a melhor escolha, Pai, crendo que vale a pena, Senhor, vale a pena deixar tudo por causa de Ti, Senhor, porque há uma eternidade, Pai, esperando cada um de nós, Senhor, e que as nossas escolhas aqui, Pai, sejam para que a gente passe a eternidade ao lado do Senhor, Pai, que Tu fale ao coração de cada um, Senhor, através desse programa, através do testemunho da Tua serva, Pai, que tudo seja para
tua glória, ó Deus, e nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo que tu fez na vida da Maraísa, Senhor. Obrigada por ter trazido ela de volta, Senhor, para os teus caminhos, ó Pai. Hoje ela é nossa irmã, Senhor, alguém querida, Senhor, que a gente ama, que a gente quer ter perto, Senhor, e foi tu que fez isso, Deus, obrigada, louvado seja o teu nome por isso, Deus, que o Senhor abençoe a vida e a caminhada da tua serva e que através dela, Senhor, muitas outras pessoas sejam abençoadas, fortalecidas e conheçam o Senhor e caminhem contigo, Pai. Nós oramos a ti, te entregamos esse programa, ó Deus, te entregamos a vida de cada ouvinte, Senhor, recebe tudo isso para a tua glória, Senhor, e abençoa a vida dos nossos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 E agora a gente ainda tem um quadro, né? Isso aí, fique com Edificando a Sua Fé. E nós ficamos por aqui. Tchau, tchau. Amém. Até a Paz. próxima. Paz. A paz, irmãos, eu sou Maraísa, comunidade Ramá de Petrópolis. Eu queria estar deixando um testemunho para edificar a fé dos irmãos. Mais ou menos 1 ano e 9 meses eu entrei com um pedido de uma cirurgia para estar fazendo aí uma cirurgia estética pelo SUS. E tem mais ou menos um mês, né, que eu fiz um propósito de oração, né, porque como é SUS, né, marcava uma data e desmarcava, né, então pensei, caramba, agora eu preciso fazer algo aí para, se for da vontade do Senhor, confirmar, né, essa data aí, até que novamente uma data foi marcada e fiz aí o propósito, né, e dessa vez saiu, né, para honra e glória do Senhor, né, confirmou-se a data, fiz essa cirurgia no dia 3/10, né, tudo fluiu muito bem, os médicos e tudo foi para honra e glória do Senhor. Amém.